A Rede Diário de Comunicação começa hoje a série de entrevistas com os candidatos a governador suplente do Amazonas. De hoje até o dia 27, estaremos fazendo uma sabatina com todos os candidatos aqui no programa 10 na TV. E para esclarecer ao nosso telespectador, a sequência de entrevistas foi definida em sorteio realizado no dia 26 de junho de 2017, acompanhado por representantes das coligações e devidamente acordado e assinado por eles. E o primeiro entrevistado a vir ao nosso estúdio é José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. Ele tem 53 anos, natural do estado do Rio Grande do Sul, mas mora em Manaus desde os 7 anos de idade. Foi vendedor ambulante, operário do Polo Industrial de Manaus, consultor econômico e professor de economia. Desde 1995 é filiado ao PT e colaborador desde a sua fundação. O candidato já foi eleito vereador por 2 vezes, em 2004 e 2008, e deputado estadual em 2010 e 2014, cargo o qual exerce até hoje. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo ao 10 na TV. Boa tarde, Mona Lisa, boa tarde a todos e a todas. Candidato, o senhor terá 20 minutos para responder todas as perguntas formuladas pela nossa produção e que serão sorteadas no decorrer da nossa entrevista. O cronômetro vai começar a contar a partir do início da sua primeira resposta. E para começar, candidato, por que o senhor quer ser governador do Amazonas? Muito bem. Nós estamos vivendo aí o Amazonas, uma crise muito grande, muito séria, um abandono no interior do estado, e tivemos a cassação aí do governador Zé Melo, cassado por compra de votos, uma prática aí infelizmente, que ainda tem na política. E o que acontece as pessoas estão querendo um futuro melhor, Nós estamos querendo construir um novo momento para o estado do Amazonas. Não queremos mais voltar a esse passado que deixou o Amazonas sem segurança, deixou os hospitais com filas enormes de pessoas esperando o atendimento, um estado que tem poucas perspectivas de emprego, porque o desemprego no distrito, o desemprego no comércio, o desemprego inclusive no interior do estado, está aí, na porta, na casa das famílias. E para a gente construir um novo futuro, nós aceitamos ser candidato, eu e o Sinésio Campos, o Partido dos Trabalhadores, para construirmos a base numa agenda emergencial para enfrentar de imediato as situações mais emergentes, mas também construir essa agenda de futuro, para a gente ter um novo momento onde nós vamos ter um processo de transparência em relação ao dinheiro público. E a gente acabou de ver uma reportagem falando que o orçamento para a segurança diz que a disponibilidade ela está reduzida, mas na verdade nós estamos com 1 bilhão e 600 milhões de reais para a segurança, é um mesmo valor praticamente em média, mas hoje nós não sabemos, de forma geral, como o governo, como um todo, não digo o secretário, o governo está gastando dinheiro. Por essa razão, estou candidato, eu e o Sinésio, para a gente começar a construir essa agenda de futuro que o Amazonas está esperando. Agora eu vou começar a sortear as perguntas, já estão aqui. Vamos para a primeira. E o tema é saúde. Olha só, vou mostrar aqui para a câmera. Ok, saúde. Candidato, a saúde pública sempre é um ponto de muita queixa por parte da população. Que medidas o senhor pretende adotar na área de saúde aqui no estado? Olha só, realmente, na saúde, hoje nós estamos vendo as denúncias de um modo geral, eu acabei de vir do interior do estado também, todos os hospitais têm filas, nós temos um sistema de regulação que não está funcionando, nós temos cirurgias que não são marcadas, são desmarcadas, nós temos um problema seríssimo em relação ao medicamento. Então, nessas ações de emergência de 1 ano e 2 meses, que é esse mandato, primeiro nós vamos começar a rever todos esses contratos que existem hoje na área da saúde, os terceirizados, contratos milionários, que inclusive culminaram com uma operação da Polícia Federal chamada Maus Caminhos, onde se constatou o desvio de 112 milhões de reais. Pessoas foram presas, envolvimento de agentes públicos, inclusive de ex-governador desse estado. Então, nós vamos fazer uma auditoria nesses contratos, porque a gente entende que o orçamento que tem daria para fazer muito mais, desde que haja transparência, se possa mostrar exatamente o recurso que tem, os contratos, vamos dizer, coibir hoje o que nós temos, os abusos, os superfaturamentos,
né, os pagamentos e não está sendo entregue, não está sendo executado. Ou seja, com o orçamento que existe hoje, né, com essas medidas, vai sobrar recurso exatamente para investir nessas ações de emergência nos hospitais e nesse enfrentamento das filas que nós temos de demora hoje. É um absurdo, uma situação absurda, apesar de existir um recurso suficiente. Vamos então à segunda pergunta, que é sobre segurança. Vou mostrar aqui mais uma vez. Candidato, o que o senhor pretende fazer para melhorar as condições de segurança pública, tanto em Manaus quanto no interior do estado? Inclusive, agora há pouco a reportagem mostrava, né, o crescimento da violência no nosso estado. Quase todos os indicadores mostram isso. Né? O levantamento feito a nível nacional, o Amazonas está entre os estados mais violentos, violência contra as mulheres, violência contra crianças e, claro, essa violência dos crimes e a insegurança, os roubos, assaltos. Nós temos aí uma incidência grande agora também de roubos em igrejas, nas escolas, né? Arrastões dentro de escolas. Isso é uma coisa que não existia no passado. Você ouvia falar de assalto fora da escola, agora é dentro da escola. Então, as medidas para esse governo curto, primeiro, como eu já disse, o recurso tem que aparecer. Nós temos que começar a cuidar da segurança com seriedade e começa por esses contratos. Mas nós temos que ter ações de emergência para essas áreas e para esses segmentos que hoje estão sofrendo. Por exemplo, transporte coletivo. É urgente. Medidas de segurança, de prevenção, de tecnologia para você prevenir ou depois para exatamente investigar e chegar aos culpados, porque nós temos uma incidência enorme, né, infelizmente, de assaltos em ônibus. Uma situação alarmante, porque as pessoas têm medo de pegar o ônibus em determinadas linhas. Então, as ações vão ter que ser, primeiro, nessas áreas de maior incidência, áreas comerciais, por exemplo, o centro da cidade de Manaus tem que ter ação de segurança. Os comerciantes reclamam que estão gastando mais com a segurança patrimonial, pessoal, fecham mais cedo, portanto, acaba tendo um prejuízo econômico por conta da atividade, diminui o fluxo também de clientes. Esse é o exemplo do centro, que, aliás, o centro está abandonado. Lamentavelmente, os governos do estado e municipal, porque o prefeito apoia também uma candidatura, mas o centro é o cartão postal negativo que nós temos hoje, infelizmente. E o outro é o interior. Eu já visitei todos os municípios do Amazonas, todos. Em todos eu fui visitar a delegacia de polícia, ver a estrutura de segurança. Portanto, de forma urgente, nós temos que equipar a maioria das delegacias. Você tem um lado da polícia militar, veículos que não funcionam, e você tem um lado da polícia civil, a parte de investigação. Porque você tem poucos investigadores e se aqui em delegacias de Manaus já falta determinados materiais para um boletim de ocorrência, imagine no interior. Então nós queremos também, nessas ações de emergência, você dar essa condição imediata para ao menos a polícia atender o cidadão e poder dar os primeiros passos para investigar o que aconteceu em relação aos crimes. E, portanto, aliás, é uma preocupação, porque se investe muito na capital e menos no interior. E nós precisamos também pensar mais no interior do estado do Amazonas, nessa questão da segurança pública. Vamos então à nossa terceira pergunta. E é sobre infraestrutura. Vou mostrar aqui. Ok. No seu plano de governo, que obras serão prioritárias em termos de infraestrutura? Olha só, no nosso plano de governo, nossa agenda de governo, primeiro a agenda de emergência, que é de curto prazo. Estou falando 6 meses, 1 ano, o tempo do mandato. As agendas de longo prazo, de futuro, que vão ser construídas a partir da organização das finanças do Estado, dessa questão da transparência, da auditoria, mas também de uma controladoria. Hoje tem uma controladoria só no papel, porque não tem pessoas para trabalhar, para exatamente fazer a verificação de todos os contratos. Então, na questão da infraestrutura, principalmente que se refere à área da saúde, que você tem que ampliar certos hospitais, você tem que concluir algumas obras, nós temos que fazer um investimento nos equipamentos, que esse aí vai ser ponto de honra, imediatamente priorizar os investimentos que envolvem os equipamentos para os hospitais. Nós temos questões de algumas estradas e vicinais para o escoamento da produção, que essa é uma preocupação também. Temos poucas estradas. A manutenção
ela, pelo fato de ser pouca, é possível. Existe um orçamento, precisamos reforçá-lo, mas de imediato ações de emergência para facilitar o escoamento do produtor rural, que aliás estive no município, agora recente, e é isso que nós recebemos muito. A necessidade de a gente poder facilitar o escoamento dessa produção. Já a agenda mais do futuro, nós estamos aí pensando, nós temos que ter um plano para o transporte aéreo, transporte fluvial, começando aqui com a Manaus Moderna, que é uma situação vergonhosa também. A partir do porto, nós temos essa desarrumação que hoje é o porto, não só o porto antigo, que ainda está nas mãos da iniciativa privada, mas estou falando do porto com transporte regional. O transporte nem está regulamentado até hoje. Então, essa é uma agenda de futuro, regulamentar o transporte fluvial dentro do estado do Amazonas, você dá condições melhores para pistas de pouso, aeroportos, municípios estratégicos, que hoje não pode descer um avião, uma linha normal, que a ANAC não permite. Então, nós já estamos pensando num plano para o futuro relacionado a isso, mas tem que começar agora, fazer o planejamento adequado. Isso tudo é possível. E nós temos aí obras, por exemplo, a Universidade do Estado do Amazonas. Temos que dar uma atenção à universidade. Eu estou cobrando. O dinheiro que é destinado à universidade deve ser destinado 100% para a universidade. É um fundo que vem do polo industrial e na semana passada na Assembleia a gente estava denunciando essa situação, porque o reitor disse que não tinha dinheiro. Ora, o recurso está aí, mas sempre foi desviado, ou seja, para outras utilizações. Temos que investir na universidade, concluir unidades, equipar unidades da universidade, que é isso que vai dar um futuro para jovens que querem fazer uma faculdade no interior do estado, além da capital, e poder ter oportunidades também futuras de trabalho. Vamos à nossa quarta pergunta. E o tema é educação. Vamos à pergunta. Candidato, o que o senhor pretende fazer para melhorar a educação no Amazonas? O Amazonas, entre os estados brasileiros, ainda tem indicadores de avaliação da qualidade da educação extremamente baixos. Nós mudamos muito pouco. Nós tivemos aí investimentos federais nos anos passados, governo Lula, principalmente, por exemplo, na educação superior, na educação de responsabilidade do Estado, o repasse do Fundeb, ele foi crescente ano a ano. O que acontece hoje? A falta de transparência do Fundeb. O que mais a gente vê denúncias, eu sempre recebi como deputado, é que o dinheiro do Fundeb é para a educação. Você tem uma parte para pagar professores, 60%, os educadores, de modo geral, funcionários, e a outra parte para o custeio, a manutenção, é a merenda, é a manutenção da escola, a estrutura de funcionamento da escola. Aí há muitas denúncias de que o dinheiro não vai 100%. Então, a primeira coisa, nós vamos trabalhar a verificação disso, transparência, repito, essa é uma palavra de ordem, uma palavra que nós estamos colocando, transparência no recurso do Fundeb. Até porque no final do ano, quando tem recursos que sobram do Fundeb, esse recurso tem que ir para pagamento de professores. Você pode pagar adicional, você pode pagar o 14º, 15º salário, mas isso não está acontecendo, porque hoje não tem transparência. A outra é ver a situação dos professores que têm direito à database, já são 3 anos e o governo não está cumprindo, está previsto em lei e nós vamos estar exatamente cuidando disso, das promoções, da database e também de uma série de outras questões como HTP, etc., que hoje está na definição da legislação, mas não está sendo cumprido pelo governo. Então, de imediato, vamos sentar com professores, exatamente começar a acertar esses direitos que eles têm e que está sendo negado pelos governos até agora. Vamos então, mais uma pergunta. E o tema é geração de emprego e renda. Nos últimos anos, muitas pessoas ficaram desempregadas no Brasil todo e no Amazonas não foi diferente. Que medidas o senhor pretende adotar para a retomada de empregos no estado? Pois é, nós estamos tendo hoje um reflexo da situação nacional e também nacional pelas medidas tomadas pelo governo Michel Temer, que hoje politicamente, infelizmente com as medidas tomadas, gerou esse desemprego elevadíssimo no Brasil e aqui também. A outra é que aqui no estado do Amazonas nós temos uma administração, governos que vão se somando, e vão sempre tendo projetos milagrosos, mirabolantes para desenvolver o estado e a geração de emprego. Só que nós estamos vendo o reflexo disso.
nenhum resultado prático, principalmente para o interior do estado. Só o distrito desempregou 50 mil pessoas. Então, no caso, as ações para 1 ano e 2 meses, ações primeiros de emergência, já a base para um futuro, é usar o recurso que nós temos nos fundos, em primeiro lugar. Você tem um fundo da micro e pequena empresa. Hoje, não se sabe também como estão gastando esse recurso, quase 100 milhões de reais por ano. O nome já fala, micro e pequenas empresas. Mas a denúncia que teve aí nesse governo que foi cassado, que é do mesmo grupo político que está há 35 anos no poder aqui no Amazonas, a prática deles, emprestar esse dinheiro, repassar para grandes empresas. Nós tivemos a denúncia aí de uma empresa do Rio de Janeiro, estava recebendo 20 milhões de reais desse recurso, que é destinado para micro e pequena, para o microcrédito, que a gente vai dar uma prioridade a quem está desempregado e está buscando o recurso do microcrédito para começar seu negócio, para aqueles que já têm certa idade, que é muito comum, 40 anos, 50 anos, fica desempregado, trabalhava no distrito, não consegue mais trabalho. Priorizar essas pessoas que queiram tocar um negócio a partir desse recurso. Você tem um FTI, nós vamos colocar o FTI para ele realmente existir do jeito que foi criado, para o interior, para turismo, para empreendimentos aqui no nosso estado. FTI chega a 600 milhões de reais por ano. Previsão desse ano talvez até seja mais do que isso, mas no mínimo 600 milhões, mais os 100 do FMPS, nós já temos aí 700 milhões de reais. Não precisamos buscar outras formas para aumentar a arrecadação. Nós já temos esse recurso previsto no orçamento do Estado. Portanto, o dinheiro tem que começar a ser direcionado para esse tipo de empreendimento. Economia solidária, né? Nós fomentarmos atividades, por exemplo, nós temos que começar imediatamente o projeto amplo, começa agora já a colher no futuro os resultados, que é o investimento no setor de turismo e da produção de pescado. Só para citar 2 áreas fundamentais para o nosso estado. Eu acabei de vir de Parintins ontem. Eu fui na feira, fui conversar com as pessoas. Lá em Parintins, o tambaqui que estava sendo vendido naquela feira veio de Roraima. Roraima. Ele já fala que aqui em Manaus, que é uma coisa vergonhosa, peixe vem de outro estado, quando deveria ter sido produzido aqui. Esse grupo que está aí 35 anos e está querendo voltar, esse passado, não souberam nem dar as condições para nós produzirmos peixe. Então, lá em Parintins, que imagine, vem de Roraima, vem para Manaus, de Manaus é transportado para Parintins, que é o 2º maior município do Amazonas. O peixe que foi comprado de Roraima. Então, nós vamos começar a tratar isso com seriedade, porque esses são setores que geram muito emprego e tem que ser imediato, tem que ter uma decisão política, que é essa eu e o Sinésio temos como candidatos a governo e como governo, uma vez assumindo esse mandato. Bom, candidato, o senhor tem um pouco mais de 3 minutos para fazer agora suas considerações finais ao nosso telespectador. Nós queremos acrescentar, sim, que o governo tem que ampliar as compras públicas. Nós queremos ampliar as compras do próprio governo para a merenda escolar, para a agricultura familiar, queremos ampliar o crédito destinado exatamente para a agricultura familiar, produzir alimentos, gerar emprego no interior do estado e isso ser convertido nas políticas públicas de combate à fome, da merenda escolar, portanto é uma prioridade. Agora, nós estamos num momento de mudança, esse é o momento para decidir. Ou se volta ao passado, com os candidatos que estão aí, que já foram governadores, que a população não aguenta mais, não acredita, que deixaram o Estado desta forma, ou é o momento novo, né, da gente construir esse futuro. Zé Ricardo e Sinésio, nós estamos juntos, né, é o 13, é o Partido dos Trabalhadores, mas é a participação da sociedade. Por isso que a gente conclama a cada um. Se você quer ter transparência, ter um novo momento para saber aonde e como está sendo o gasto público, vote no Zé Ricardo e no Sinésio, no 13, o homem da Kombi, que carinhosamente o povo chama a mim, pela forma de prestar contas em cima de uma Kombi, e essa prática de prestação de conta e transparência, nós queremos implantar também no governo. Se você quer ter um momento novo em relação a políticas como moradia, construir casa para quem precisa, loteamentos populares, que hoje não tem um loteamento, por isso tem as ocupações, vote no Zé Ricardo e no Sinésio e no 13. Se você está cansado dos Omar, dos Braga, dos Amazonino, dos Pauderney, dos Arthur, esse é o momento da mudança, de construir esse futuro com o Zé Ricardo e o Sinésio 13. Por isso que a gente pede esse apoio, esse voto de confiança,
da nossa história, do nosso compromisso e, portanto, desse futuro que nós vamos estar construindo, né? E por isso que a transparência é fundamental, essa é a palavra de ordem para o povo poder participar. Com transparência você combate a corrupção. Combate a corrupção, você começa a ter dinheiro sobrando para investir naquilo que a população precisa. Esse será o governo do Zé Ricardo Sinésio, por isso que o pedido de apoio, o pedido de voto para o 13. Eu aproveito para agradecer aqui a rede, né, a Rede Diário, pela iniciativa, né, por esse espaço importante dado aos candidatos e às nossas propostas apresentadas aí. Muito obrigado. Desde já a gente agradece também a sua participação. Eu conversei com um candidato do Partido dos Trabalhadores, José Ricardo. A gente agradece a sua participação aqui no 10 na TV. A gente encerra por hoje a nossa sabatina e a partir de amanhã a gente tem novos candidatos para você decidir o seu voto. Porque o seu 10 na TV fica por aqui, mas lembre que nós continuamos nas nossas redes sociais, no facebook.com/Record News Manaus-Rede Diário. Lá você pode conferir todo o nosso programa novamente, que passa ao vivo, mas fica lá para você conferir nossas entrevistas, nossas matérias também. Pode deixar mensagens, sugestões ou ligar na nossa produção no telefone 3643-5054. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau.